Analisar então a concordância verbal para a tua prova. Olha só, o que eu tenho de saber, professor, em relação à concordância verbal? O que eu tenho de saber em relação à concordância verbal? Primeiro tópico é o seguinte, regra geral. O verbo sempre concorda com o núcleo do sujeito. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Esta é a regra da concordância verbal. Tá, professor, mas não leva a mal. O que é núcleo do sujeito? O que eu tenho de saber em relação ao núcleo? Antigamente, falávamos assim, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante dentro do sujeito. Lembra? Agora, a questão é o que? Gramatical e não semântica. Então, o núcleo do sujeito jamais estará ligado a preposições. Então, eu tenho de saber que o tal de núcleo do sujeito não estará ligado a preposições. Esta é a informação fundamental que eu tenho de ter em relação ao núcleo do sujeito. Claro, e aí temos de reconhecer as principais preposições da língua portuguesa. Para, de, com, por, em, a. De novo, para, de, com, por, em, a. Ok? Então, núcleo jamais estará ligado a preposições e as principais preposições para decompor em a. Observa agora, vamos lá. Como que eu faço a verificação do sujeito? Existem basicamente 3 perguntas. Eu posso perguntar quem é que mais verbo para localizar o sujeito. Nota, quem é que mais verbo ou que é que mais verbo? Senhor, qual é a diferença para eu perguntar quem é que mais verbo ou que é que mais verbo? A diferença é a seguinte, eu pergunto quem é que mais verbo quando a frase subentender pessoa. Pessoa, pessoa, pessoa é quem. Quem é que mais verbo? Quando a frase subentender coisa, a pergunta é que é que mais verbo? Esta é a diferença. Quem é que mais verbo quando subentender pessoa? Que é que mais verbo quando subentender coisa? Ou ainda, que é que ser mais verbo? Eu faço a pergunta que é que ser mais verbo quando o verbo vier acompanhado do ser. Então, sempre que ele vier acompanhado do ser, a pergunta é que ser mais verbo. Olha, observa agora, exemplos. A Câmara dos Deputados aprovaram a nova emenda. Aqui existe pessoa, deputados. Então, a pergunta correta, deixa eu voltar aqui, ó, é quem é que mais verbo? Ou seja, a Câmara dos Deputados aprovaram a nova emenda. A pergunta é quem é que aprovou? Quem é que aprovou? Qual é a resposta? Toda a resposta é a Câmara dos Deputados. Aqui está toda a resposta, ou seja, aqui está o teu sujeito. Mas, núcleo do sujeito, será que é Câmara ou será que é deputados? Afinal de contas, qual é o núcleo do teu sujeito? Observa, não pode ser deputados. Por quê? Porque aqui eu tenho dos. E o que é dos? Dos é de mais os. Existe preposição. Se existe preposição, deputados não é o sujeito. Não é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é Câmara. E se o núcleo do sujeito é Câmara, não pode ser aprovaram. Tem de ser a Câmara dos Deputados aprovou a nova emenda. Então, o certo é a Câmara dos Deputados aprovou e não aprovaram. Ok? Aprovou e não aprovaram.